Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Versículo 5. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, é exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentastes a minha força, como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Você pode fechar os seus olhos, amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. A Deus, os nossos corações estão tão alegres em poder ouvir a Tua palavra. Deus, abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações, abre a nossa mente, tira, Deus, as distrações do nosso meio. E, Senhor, nos faça entender e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. O Senhor tem falado desde ontem, o Senhor tem dado, e o Senhor tem dado a mensagem através de homens do Senhor e mulheres do Senhor desde ontem. O Senhor tem reafirmado essa mesma mensagem desde que esse culto começou. Então, Deus, fale aos nossos corações, não nos deixe sair daqui sem entender aquilo que o Senhor fará no nosso meio, não nos deixe, Deus, sair daqui com os ouvidos fechados, com o coração fechado, mas nos permita ser quebrantados pelo Senhor, nos permita entender a Tua palavra, e a Deus, que não sejam as palavras da minha boca, do meu coração, da minha carne, mas que seja o Senhor falando através de mim. A Deus, me use com poder e autoridade nessa noite, em nome de Jesus, e que o Senhor fale com cada um de nós, porque nós desejamos te ouvir nessa noite, Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, o contexto de Salmos 92 é um contexto de um cântico muito alegre. E aí ele foi escrito por um salmista, nós não sabemos quem escreveu, mas a ideia dele é que ele foi escrito para comemorar o Sabá judaico. E o Sabá judaico é o dia de descanso para o judeu. É o dia que eles separam para poder adorar e celebrar o nome de Jesus. E aí a gente lendo desde o começo, ele começa o versículo dizendo como é bom render graças ao Senhor. Então é um cântico que expressa alegria e gratidão. Mas eu queria focar nos últimos versículos, no versículo 12 ao versículo 15. E aí ele começa no versículo 12 dizendo: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. E aí, focando no primeiro ponto, a palmeira e o cedro do Líbano, a palmeira, falando dela, a palmeira ela é muito alta. E aí, geralmente, ela está plantada, e eu amo o conceito de árvore na Bíblia, eu amo o conceito de árvore. E eu queria que você, ao ouvir a palavra, entendesse que talvez você seja essa árvore. Talvez não, você é essa árvore plantada pelo Senhor, amém? Então, a palmeira, ela geralmente está plantada em lugares desérticos. E ela é alta, ela é uma planta alta. E ela serve como referência para os viajantes. Então, sempre que alguém precisa de alguma informação ou que alguém está perdido, a palmeira vai ser esse ponto de referência. Ela é considerada um oásis, porque dela tem fonte de água. E aí a palmeira, ela é um símbolo de resistência, por causa da capacidade de se dobrar, por conta da flexibilidade que existe do caule dela. E a palmeira, ela tem a seiva. Como toda planta e como toda árvore, existe uma seiva. O que é a seiva? Eu me sinto super bióloga. Mas a seiva, ela é um continente líquido que permite o transporte de água, nutrientes e oxigênio e gás carbônico pelo corpo da planta. Só que, geralmente nas árvores, a seiva, essa parte de transporte de água, oxigênio, ela está na parte da casca, na parte de fora. Mas da palmeira, ela está correndo por dentro. Então, significa que, mesmo que exista uma grande queimada onde essa palmeira estiver inserida, a planta dela não vai morrer, porque dentro dela a seiva está constantemente correndo.
E aí eu quero que você associe a seiva à água do Senhor, porque a palmeira ela tem essa capacitação de água dentro dela. E aí o Senhor fala que Ele é a água da vida. Então, quando nós estamos plantados dentro de um lugar, as circunstâncias não podem nos abalar, porque existe água dentro de nós correndo. E aí, o cedro do Líbano, ele é o símbolo de resistência por causa das raízes profundas. Então, o símbolo de resistência da palmeira é por causa da flexibilidade que ela tem de se dobrar e por causa da seiva que constantemente está fluindo dentro dela, dentro da raiz. E aí, dentro do tronco, no caso, né? E aí, o cedro do Líbano, a resistência dele é porque as raízes dele crescem com grande profundidade. Então, a raiz cresce até 1,5 metro de profundidade nos 3 primeiros anos. Então, nos 3 primeiros anos, ela está crescendo 1,5 metro. Isso é muita coisa. Só que, visivelmente, ela é um broto de apenas 5 centímetros. Então, visivelmente, nós podemos ver um cedro do Líbano com 5 centímetros, um brotinho bem pequenininho. Mas, interiormente, nas raízes dela, ela cresce com profundidade de 1,5 metro. E aí, o crescimento dela é lento, mas é um crescimento constante. E a madeira do cedro, ela é muito densa e compactada. Por quê? Porque o motivo dela de crescer lentamente, ela vai se tornando mais resistente ao ataque de bactérias e fungos. E aí, se você for ver um cedro do Líbano, ele é uma árvore muito grande e ela é uma árvore grossa, é uma árvore muito bonita. E aí, esse é o símbolo de resistência dela. Ela cresce em profundidade. Então, foca nisso. É um crescimento lento, mas é um crescimento profundo. E aí, o salmista diz, os justos florescerão como a palmeira. Quer dizer, você é justo, porque foi justificado por Deus, você vai florescer como a palmeira. Então, independente da queimada que esteja acontecendo, independente das circunstâncias, você continua crescendo e você continua por causa da seiva que existe fluindo dentro de você e por causa da flexibilidade que você tem em se dobrar diante das circunstâncias. E aí ele diz, você crescerão como o cedro do Líbano. Então, mesmo que o seu crescimento não seja visível a olhos humanos, ele é um crescimento constante, é um crescimento demorado, mas é um crescimento constante e é um crescimento profundo, porque as suas raízes, elas estão aprofundadas no Evangelho. E aí o autor continua dizendo, no versículo 13, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E aí o Senhor, seja você uma palmeira, seja você um cedro do Líbano, o Senhor te plantou aonde você está inserido. Então o Senhor te plantou nessa igreja, o Senhor te plantou no seu bairro, o Senhor te plantou no seu trabalho, o Senhor te plantou na sua família. Você está plantado em um lugar. Mas ele diz especificamente, plantados na casa do Senhor. Há um lugar a qual você pertence. Há uma família a qual você faz parte, porque você foi plantado nela. E aí ele continua, florescerão nos átrios do nosso Deus. O contexto de átrios, aqui, porque o contexto de átrios nesse sentido, é átrios do Senhor, do nosso Deus. Então, átrios do Senhor nessa época, era o lugar onde as pessoas se achegavam para poder orar, para poder adorar a Deus. Então, era um espaço onde as pessoas eram recebidas e elas adoravam a Deus. E ele diz, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, você florescerá na presença de Deus. Não existe crescimento sem Jesus. Não existe aprofundamento, se existe, está certo o português, aprofundamento? Não existe profundidade no Evangelho sem Jesus. Você só cresce, você só floresce nos átrios do Senhor, se você estiver firmado na presença dEle. Então, antigamente, no contexto bíblico, você precisava se achegar a um lugar. Você precisava chegar a um templo para poder orar, para poder adorar. Mas hoje, você tem acesso a essa presença em todo lugar, porque o véu foi separado. Então, você cresce constantemente por entender, eu preciso florescer dentro da presença de Deus. O autor continua dizendo no versículo 14, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Uma característica da árvore é que ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai se reproduzir. Mas a árvore, quando ela chega à sua velhice, quando ela chega à sua velhice, ela perde a capacidade de poder se regenerar.
E aí ela fica frágil, porque ela não vai conseguir absorver os nutrientes e a água que ela precisa. As folhas começam a cair, os galhos perdem a força, a casca enfraquece e a qualquer momento ela pode tombar. Mas Salmo 104, versículo 16 afirma: as árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Então o Senhor vai afirmar que as árvores que ele plantou são bem regadas. E aí não importa se você talvez seja um brotinho pequeno, que começou agora na caminhada cristã, ou talvez seja um cedro do Líbano grande, já formado, ainda assim o Senhor continua cuidando de você. Talvez as suas folhas estejam caindo, talvez os seus galhos estejam enfraquecidos, mas o Senhor afirmou que Ele continua cuidando do cedro do Líbano dele. Então você foi plantado, independente da sua idade ou daquilo que te poderia separar, ainda assim você é cuidado pelo Senhor. Eu queria que você pensasse nisso. Há coisas, e esse crescimento, ele não é necessário só para mim, que sou nova na caminhada e que tenho muito ainda para viver em Jesus. Mas ele também é para minha mãe, que há muitos anos está na caminhada, mas ela ainda precisa aprender coisas. Entende? Então, cada um de nós caminhamos e crescemos constantemente no Senhor, mas constantemente nós aprendemos coisas e crescemos nele. E aí o autor continua dizendo: para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Em Salmo 104, versículo 17, abre para mim, por favor. Nelas, então a continuação seria: as árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou, nela os pássaros fazem ninho, e nos juníperos a cegonha tem o seu lar. Então é uma árvore a qual os animais veem refúgio. E aí, o autor, quando ele finaliza, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha e nele não é injustiça, você começou, você nasceu, você cresceu e você está constantemente nesse processo, entendendo que esse processo ele é feito dentro da presença de Deus, mas entendendo, o meu crescimento, ele também significa refúgio para outras pessoas. O meu crescimento, o meu testemunho, ele também significa acolhimento para as outras pessoas. E quando ele afirma proclamar que o Senhor é justo, em Romanos 3, o contexto de Romanos 3 é que o autor vai afirmar que não há distinção entre nós. E por que não há distinção entre nós? Porque todos nós vivíamos no pecado e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas aí o Senhor, Ele nos justifica gratuitamente pelo sangue, pela graça e pela redenção que há em Jesus Cristo. E aí eu pensando, e quando eu estava meditando nisso, eu pensando, não foi nós que fomos injustos com Deus, nós que pecamos, nós que nos afastamos do Senhor. Então nós não merecíamos nada, mas o autor afirma que a justiça que vem, a justiça de Deus, ela é através de Jesus. Então, como que esse Deus tão poderoso, tão grandioso, quando nós éramos pecadores, como que Ele me plantou, me fez crescer constantemente, me deu o entendimento que eu preciso estar no átrio da presença dEle, mas também me mostrou que é necessário o entendimento pleno de que eu fui justificada por Ele. Nós fomos justificados por Deus. Essa justificação acontece através de Jesus. E quando o autor diz proclamar que o Senhor é justo, você só proclama quando você entende que foi justificado por esse sangue. Então você é plantado como uma palmeira, você é plantado como um cedro do Líbano, você constantemente está em crescimento. Então mesmo que não seja visível, você constantemente está num crescimento profundo diante do Evangelho, das raízes do Evangelho. E aí você permanece dentro da presença de Deus, sabendo que esse crescimento só ocorre através dEle. Então você permanece na presença dEle, sabendo que independente da fase que a árvore se encontra, você constantemente é cuidado por Ele. E aí você entende, eu preciso proclamar essa justiça que me alcançou. Essa justiça que me alcançou. Eu preciso proclamar, porque eu fui uma árvore plantada. Mas essa árvore, em algum momento, teve as raízes encontradas no Evangelho. E aí você precisa proclamar. E se você não proclama, então, meu irmão, existe algo no seu coração que precisa ser transformado.
Eu não estou dizendo que o Senhor vai te chamar para ir para as missões e você será missionário na África, na Europa. Não estou dizendo isso. Mas a gente precisa proclamar. Porque eu acho que quando nós não proclamamos, nós demonstramos o egoísmo do nosso coração. Como eu não proclamo a justiça que me foi alcançada. Como eu não proclamo após entender, eu era imerecedor disso, eu não merecia. Eu não merecia essa justiça sobre a minha vida. Mas aí o Senhor, com a sua infinita graça, Ele me justifica através de Jesus. Eu preciso dizer para o mundo isso. Mesmo que seja para uma pessoa, mesmo que você invista tempo em uma pessoa, ainda assim, você está proclamando a justiça dele. E o autor fala, Ele é a minha rocha. Nele não há injustiça. E aí o autor sabe que não há injustiça por causa da justiça que ele conheceu através de Jesus. Em João 15, no versículo 2, diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, na sua caminhada como árvore plantada pelo Senhor, você precisa ser esse refúgio para outras pessoas. Você precisa ser essa árvore que dará frutos. Então, não termine a sua caminhada como uma árvore que cresceu, achando que cresceu bem, achando que as raízes estavam firmadas e que as raízes sentiam o cheiro de água quando não sentia o cheiro da água. Enquanto, talvez visivelmente, fosse um crescimento muito bonito. Então, aos olhos dos homens, é grande, é belo, é um oásis como a palmeira, mas as raízes, eu esqueci a palavra, ou a seiva, não está fluindo a água viva. Ou as raízes, elas são fracas e elas não são profundas. E aí o Yuri ontem pregando ontem no curso da JNI, ele falou também sobre crescimento e ele usou o bambu como exemplo. E aí ele vai dizer, um dos temas que ele separou, um dos pontos que ele separou, é que vale mais ser visto por Deus do que pelos homens. Vale mais obedecer e agradar a Deus do que agradar aos homens. Então, se você é um cedro do Líbano, cujas raízes não estão firmadas no Senhor, mas é um cedro bonito aos homens, então a sua beleza está nos olhos daquele que não importa. Agora, se você é um cedro que é um brotinho pequeno, mas as raízes elas estão profundas no Evangelho, então você está sendo visto por aquele que importa. Então, visivelmente não é para os homens, mas visivelmente é para os olhos do Senhor, aquele que importa. Porque você declarou quando começou o culto, porque dele e por ele são todas as coisas. Nós declaramos como pessoas que entenderam. Eu fui plantada e eu sei que o fato de eu ser plantada é glória dele. O fato de eu estar crescendo constantemente é para a glória dele. O fato de eu estar plantada nos átrios do Senhor e constantemente na presença dele é para a glória dele. O fato de eu crescer, não importando se eu sou uma árvore madura ou se eu sou uma árvore, um brotinho, é para a glória dele. O fato de que eu sou entendedor de que eu preciso proclamar a justiça que me foi dada. Você não merecia, mas ainda assim, o Senhor te plantou, ainda assim, o Senhor permitiu que a seiva e a água fluísse dentro de você, ainda assim, o Senhor permitiu que as suas raízes sentissem o cheiro de água viva, para que elas pudessem crescer constantemente. Ainda assim, o Senhor enviou um Redentor para que você pudesse viver. Ainda assim, há um sangue derramado, há um nome proclamado e há uma justiça feita por amor a você. E eu queria que a gente orasse agora. Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você fechasse os seus olhos e refletisse que tipo de árvore você tem sido. E aonde as suas raízes elas estão plantadas. Aonde as suas raízes, e se as suas raízes elas sentem um cheiro de água viva. Se a seiva que existe dentro de você, ela continua fluindo. Então, independente das circunstâncias, independente daquilo que poderia te abalar, independente daquilo que poderia te atingir, mesmo que exista uma queimada ao seu redor,
ela não te queimará, por causa da flexibilidade que você tem em se dobrar diante dos pés de Jesus, por causa da seiva, da água viva que flui em seu interior. Você não será queimado, independente das circunstâncias, por causa do Senhor e porque você encontrou o Senhor. E como árvore plantada, reflita, eu estou nos átrios do Pai. Eu tenho buscado a presença de Deus constantemente. Ah, mas eu não tenho tempo para o Senhor. Ah, mas a rotina é puxada. A gente não tem tempo para o Senhor porque nós não desejamos sentir o cheiro de água viva. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa buscar o Senhor. Porque se você for um ramo que está nele, Ele irá te podar. E Ele fará com que você dê fruto ainda maiores. Agora, se você não é uma árvore que está plantada nele, Ele irá te cortar. Que tipo de árvore você tem sido diante da presença de Deus? Você tem proclamado a justiça dele? O salmista termina dizendo, para proclamar que o Senhor é justo. Ele declara todas essas coisas, ele declara sobre o crescimento, ele declara sobre a constância na presença, mas ele declara no final, todas essas coisas são para proclamar que o Senhor é justo. O ápice da nossa salvação é para proclamar que o Senhor é justo. O ápice de ter encontrado o Senhor é para proclamar as nações, é para proclamar as pessoas. Há uma justiça que foi feita a nós, há uma redenção a ser encontrada, há um sangue que foi derramado. Há algo maior do que você, há algo maior do que nós, há algo maior do que eu, e esse é o Senhor Jesus. O ápice da sua salvação não é viver uma vida medíocre. O ápice da sua salvação não é vir domingo a domingo, sem entender o Evangelho, sem compreender que o fato da igreja estar aberta é um milagre de Jesus. Sem compreender que nos reunimos para adorar aquele que vive. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou e Ele te plantou em um lugar. E você precisa crescer nesse lugar. E você precisa dar frutos nesse lugar. Ele te chamou, Ele te plantou. Mas o crescimento só acontece quando você está firmado no Senhor. O crescimento só acontece através de Jesus. A proclamação só é feita através de uma árvore que sente o cheiro da água viva. A proclamação só é feita através de homens e mulheres que entenderam a justiça que encontraram. Você compreende plenamente ser essa árvore? Uma árvore que não foi chamada para ser sozinha. Uma árvore que não cresce sem objetivo. Mas uma árvore que cresce com um objetivo constante. Uma árvore que serve como referência a pessoas. Uma árvore que é abrigo para pessoas. O Senhor te plantou. O Senhor te plantou e Ele afirma: as árvores que eu plantei, eu podo e eu constantemente cuido. Ah, mas eu sou novo demais, o Senhor te plantou. Ah, mas eu já estou velho demais, o Senhor te plantou. O Senhor te plantou. Não olha para mim, não. Que tipo de árvore você tem sido? Não deixa as bactérias ou os fungos virem atrapalhar o seu crescimento. Porque aqueles que foram plantados pelo Senhor, as circunstâncias, as pessoas, as situações, os tempos, os climas, nada pode arrancar. Porque foi plantado pela mão do próprio Deus.
e menos de mim, e menos de mim. Mais de ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Declare isso. Declare de todo o seu coração. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Declare que ele cresça na sua vida e na minha. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra. A Deus, nós agradecemos porque os nossos ouvidos ouviram nessa noite. E Jesus, que as nossas mentes tenham compreendido a mensagem. A Deus, nós não queremos ser uma árvore que foi plantada e uma árvore que
é visivelmente para os homens. Ela é uma árvore bonita, uma árvore grande, um oásis no meio do deserto, cujas raízes elas estão tão vazias, cujas raízes, ó Deus, são tão pequenas e elas nem sentem o cheiro de água viva. Deus, nós não queremos ser esse tipo de árvore. O salmista diz que nós floresceremos como as palmeiras. O salmista afirma, ó Deus, que nós cresceremos como o cedro do Líbano. O Senhor nos plantou. E Deus, nós queremos florescer independente das circunstâncias. Nós queremos florescer e constantemente estarmos nos dobrando diante do Senhor. Nós queremos que a água viva que existe dentro de nós esteja constantemente fluindo, ó Deus, independente do fogo que existe ao redor. A Deus, nós queremos crescer como o cedro do Líbano, cujas raízes estão tão firmadas, cujas raízes têm 1,5 metro, enquanto um brotinho de 5 centímetros. A Deus, nós queremos ter as nossas raízes profundas no Senhor. Talvez o crescimento seja longo, ó Deus. Talvez o crescimento seja demorado, mas ainda assim Ele é constante e Ele é um crescimento profundo. É nisso que nós queremos estar baseados, Senhor. É nesse crescimento que nós queremos estar focados. Nós queremos crescer constantemente no Senhor. Mas, Deus, nós entendemos que não há crescimento sem Jesus. Nós entendemos que não há crescimento sem estarmos plantados na casa de Deus, sem estarmos crescendo e florescendo nos átrios do Senhor. Nós entendemos que não há crescimento, a Deus, se nós não estivermos na casa de Deus, porque o Senhor nos chama a sermos um corpo, como árvores diferentes, como árvores de espécies diferentes, mas cujas raízes estão firmadas no mesmo solo, cujas raízes estão firmadas e sentem o cheiro da mesma água, que é a água que provém do Senhor. Cujas árvores, ó Deus, que estão plantadas em um só lugar, mas elas florescem na mesma presença, porque nós entendemos que não há lugar para entrar, não há templos específicos, porque o véu foi separado. A Deus, a sua justiça foi feita. Aquilo que nos separávamos, porque éramos pecadores, agora santificados pelo Senhor, não há nada que nos separe. Não há nada que nos separe da sua presença. E nós entendemos que esse crescimento acontece por estarmos diante dessa presença. E a Deus nos perdoa se às vezes esquecemos de nos maravilhar com tamanha graça. Nos perdoa, Deus, se às vezes a rotina vem, o cotidiano vem e nós nos esquecemos de entrar nessa presença. Nos perdoa, Deus, se às vezes achamos que é um culto normal e que o Senhor não fará nada novo. Porque o Senhor também se revela no ordinário. O Senhor também se revela na rotina. O Senhor também se revela no cotidiano. Porque o ato mais maravilhoso que o Senhor podia fazer, o Senhor já fez. Então eu sei que esse crescimento, nós vamos experimentar coisas novas. E nós desejamos o novo do Evangelho. Nós desejamos o novo que pode vir dos céus. Mas Deus, nada pode nos satisfazer mais. Porque sabemos que o ato crucial já foi feito. Porque sabemos que o sangue do Cordeiro Imaculado e Perfeito já foi derramado. Então, Senhor, nos perdoa se às vezes queremos estar baseado nas experiências ou nas emoções e nos esquecemos que o Senhor não tem mais nada para fazer. Porque sabemos que o Senhor já fez. O Senhor já fez quando nos salvou dos nossos pecados naquela cruz. O Senhor já fez. E a Deus, nós queremos crescer constantemente nessa presença, mas queremos ser as árvores que proclamam a justiça de Deus. Queremos ser as árvores que vão proclamar, mas elas serão abrigo para as outras pessoas. Elas serão refúgio para aqueles que precisam de um ninho. Elas serão refúgio para aquelas pessoas que precisam de uma sombra para descansar.
Elas serão refúgio para aquelas pessoas que precisam da água para beber. Nós queremos, ó Deus, ser árvores que vão proclamar a justiça que nós encontramos. Então, Deus, se às vezes nós esquecemos de proclamar, se às vezes nós esquecemos da justiça que foi feita, se nós esquecemos que nós fomos justificados pela graça imerecida, que nós fomos justificados por esse sangue, que nós fomos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus, nos perdoa, porque nós já fomos justificados e nós não queremos ser árvores que são proclamadoras de uma justiça que nem conhece. Nós não queremos proclamar de algo que nós não entendemos. Nós não queremos proclamar de algo que nós não vivemos. Nós não queremos proclamar de algo que nós esquecemos com frequência. A Deus, nós queremos proclamar da sua justiça, como quem entendeu: eu não merecia, eu não merecia, eu não merecia. Eu me afastei do Senhor, eu escolhi o pecado, eu me afastei daquele que é digno. Mas aí Ele, com tamanha graça, com tamanho amor, se aproximou e fez o homem ser justo. Ele se aproximou e disse: eu irei justificá-los. A Deus, nós queremos proclamar de alguém que nós conhecemos. Nós queremos proclamar para o mundo e dizer: há uma justiça. Nós queremos levantar cartazes, nós queremos levantar as nossas vozes e dizer: há uma justiça que foi feita há anos atrás. Há um sangue que foi derramado por mim e por você há anos atrás. Há uma justiça que foi feita e nós queremos proclamar essa justiça. O salmista termina dizendo: Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. O salmista afirma, como alguém que começa o salmo com gratidão e alegria em render graças ao Senhor, mas como alguém que termina: o Senhor é o motivo de todas as coisas. Eu rendo graças ao Senhor, porque eu sei que do Senhor vem a salvação, do Senhor vem a fonte de água viva, o Senhor quem me plantou, o Senhor quem me poda, o Senhor que me cortará no devido tempo, é no Senhor que os frutos são dados. Deus, nós queremos começar as nossas vidas ao sair da nossa igreja, ao sair da porta desse templo. Nós queremos começar a nossa semana, nós queremos continuar as nossas vidas como salmista que inicia com gratidão e com alegria dizendo: a salvação foi me dada. Então eu quero render graças a esse Deus, mas eu quero proclamar a esse Deus. Eu fui plantado e eu cresço constantemente, mas eu quero render graças a esse Deus que me plantou. Eu quero render graças a esse Deus que me justificou. Ele afirma dizendo: Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ele afirma como alguém, Jesus, que conheceu a justiça verdadeira. E às vezes nós nos perdemos tanto no nosso eu, tanto na nossa justiça. Mas Deus, como alguém plantado, nós não temos o direito de nos podar, nós não temos o direito de querer nos regar, porque nem capacidade para isso nós temos. O Senhor é que tem nos regado, o Senhor é que tem nos cuidado de nós. E nós queremos afirmar: eu conheci a justiça verdadeira. E por conhecer a justiça verdadeira, eu quero que as minhas folhas, eu quero que os meus frutos, elas reflitam a justiça do Pai eterno e não as minhas próprias justiças. Então Jesus nos permita ser esse tipo de árvore que entendeu a justiça que foi feita e que vai proclamar com autoridade, independente da fase que a árvore esteja, independente da fase, Jesus, que os meus irmãos estejam vivendo, independente de que tipo de árvore o Senhor o chamou para ser, independente do lugar e da terra que eles foram plantados. O Senhor os chamou, o Senhor os chamou, Deus, o Senhor os chamou. Eles foram plantados pelo Senhor e há algo novo a ser vivido, e há frutos novos a serem dados. Se eles forem jovens, se eles forem
pessoas mais velhas, se eles forem crianças, há frutos a serem dados por causa do solo a qual eles fazem parte, por causa do lugar aonde as raízes deles estão firmadas. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor os use aonde eles estiverem, que o Senhor os use como o cedro do Líbano, que é grande, que é bonito para os homens, que serve como exemplo, que serve como referência, mas que serve como abrigo. Mas o principal, tem as raízes profundas no solo. Que eles sejam como as palmeiras, ó Deus, que são oásis para aqueles que estão perdidos no deserto. Que eles sejam que nem as palmeiras, que possuem fonte de água viva, constante, fluindo dentro dela. O Senhor os plantou, o Senhor tem regado, o Senhor tem dado frutos. Então que o Senhor no devido tempo continue constantemente podando e orientando. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigada pelo seu sangue, obrigada pela redenção, obrigada pelo evangelho que nos alcançou, obrigada pela existência da igreja, Jesus. Obrigada. Nós queremos que as nossas vidas sejam uma vida de rendição ao Senhor, uma vida de proclamação da sua justiça. Não nos deixa morrer como pessoas egoístas, Senhor, como pessoas egoístas que preferiram viver para si mesmo e viver somente para aqueles que nós amamos. Não nos deixa, Jesus, viver de um modo a qual o Senhor não nos chamou para viver. Nós não queremos ser árvores plantadas em lugares a qual o Senhor não nos plantou. Nós não queremos, ó Deus, ser árvores que crescem sem objetivo. Nós não queremos ser árvores que crescem de forma medíocre e de forma superficial. Mas nós queremos ser árvores que estão plantadas no solo certo. Nós queremos ser as árvores que crescem constantemente no Senhor. Nós queremos ser árvores que obedecem e preferem dar honra ao Senhor, cujas vidas são profundas diante do Senhor, cujo vivemos o Evangelho de forma real e intencional diante da sua presença. Obrigada por essa noite, Jesus. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém.